Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a nossa casa nos oferece, a casa de José de Mococa. Agora não presencialmente, mas online. Estamos online para estarmos passando os conhecimentos, as palestras, as preces, minutos de reflexão. Temos bastante trabalho em que o pessoal da divulgação está fazendo. São trabalhos muito bons, trabalhos que estão trazendo e enriquecendo os corações da gente que está em casa, que às vezes precisa de orar, precisa de estar pensando em Jesus. Hoje estarei apresentando, meus irmãos queridos, a palestra do nosso irmão Marcelo, palestra online que nosso irmão Marcelo vai fazer o livro Pão Nosso, capítulo 88, Correções. Vamos aproveitar então esses instantes para estarmos assistindo às palestras, aquele que passa a palestra, aquele que assiste a palestra. Todos nós devemos entender de que o momento é de oração, não de desespero, não de angústia e nem muito menos de medos excessivos em que tragamos para as nossas almas desconforto e muitas vezes momentos de dor. Vamos, claro, respeitar as normas a medicina, em que os nossos irmãos nos passam, mas vamos também respeitar principalmente as leis naturais, as leis de Deus. Que assim seja, que tenham todos uma ótima palestra, aproveitem bastante esse manancial de conhecimento que nosso irmão Marcelo vai nos passar, irmão trabalhador da Casa de Caridade, que traz bastante assistência, bastante ajuda e lindas palestras para que nós possamos assistir. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a todos, que assim seja. Boa noite a todos, como vão, tudo bem? Eu estou aqui pela primeira vez gravando um vídeo. A gente está se adaptando a essa nova realidade, né? Que é a recente onda aí do Covid-19, né? Ou o SARS, que é, né, CoV-2, porque nós já tivemos o SARS-CoV-1, né, que foi uma síndrome respiratória aguda, né? Severa, e estamos vivendo uma segunda onda deste vírus. E o curioso é que o que a gente tem observado, que diferentemente das outras epidemias, o SARS-CoV-1, a própria H1N1 ou a MERS, para quem já conhece, ela basicamente aconteceu ali na Arábia Saudita, também teve várias vítimas. Mas o curioso desta é que realmente ela tem espalhado muita dúvida, muita incerteza, e a Itália, através do que ela está vivendo, tem mostrado um índice alarmante, né, de fatalidades, e tem deixado a população realmente muito assustada. E eu queria falar um pouco sobre isso. Não, obviamente que eu não tenho conhecimento científico, eu não sou médico, mas na verdade a gente fazer aqueles nossos bate-papos para tentar, em conjunto aqui, a gente está dando uma mergulhada neste tema, para que a gente possa sair mais esclarecido, aí quem sabe, né, um pouco menos de medo, né, sobre isso, na verdade não subestimando esta onda de doença, porque ela é séria, né, assim como as outras também o foram, né. Mas a gente queria esclarecer um pouquinho mais sobre essas questões aqui, obviamente à luz da doutrina espírita, e não aqui tentando fazer qualquer diagnóstico, qualquer antecipação de estudos que a ciência vem trabalhando arduamente para encontrar, assim como os profissionais de saúde, que merecem todo o nosso respeito e admiração nesses momentos, tem feito por toda a população, né? Então, na verdade, se a gente consultar o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, né,
os ensinamentos sobre as provações em massa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho delas. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, aliás, se a gente voltar bastante no tempo, todo mundo sabe que eu gosto muito de falar sobre história, sobre eventos da história, porque na verdade a história ela sempre ela não é tão antiga quanto a gente pensa, né? Na verdade ela conta muito dos nossos dias e é importante a gente aprender com outras experiências para que a gente possa sair melhor, né? Para que a gente possa encarar melhor as coisas, né? Aquele que ignora a história, aquele que ignora o exemplo, né, do seu próximo, ele tende a repetir, né, as mesmas lições que esse outro próximo, ou sociedade, ou país, né, passou. Então a gente precisa se aproveitar de tudo isso para que a gente possa, através de uma compreensão melhor dos fatos, dos comportamentos, a gente passar de uma forma melhor por determinadas situações. E então, voltando em algumas crises, algumas epidemias que nós tivemos, a gente vai voltar um pouquinho na Idade Média, né? Aliás, voltando até um pouquinho antes, né? Vamos voltar na época que se falava de hanseníase, na época de Jesus, né? Era uma doença não conhecida pela ciência da época, e todos aqueles que eram contaminados pela hanseníase, os leprosos, lembra-se dos vales dos leprosos, contado no Evangelho de Jesus, na verdade eram condenados, né? Porque a ciência não compreendia e eles acabavam perecendo, acabavam morrendo por conta da hanseníase, né? E a sociedade os afastava, inclusive, do seu convívio, com medo do contágio. Se a gente caminhar um pouquinho mais adiante, nós vamos encontrar também a peste negra, vivida na Idade Média, né? Onde 1/3 da população mundial acabou perecendo por conta disto, né? Na verdade, era uma doença transmitida pela pulga, né, de um rato, e naquela época, né, da Idade Média não se vivia a higiene, né, da forma como nós conhecemos hoje, e eles jamais desconfiaram, né, da onde vinha, né, aquela peste, né, e se formou em torno desta peste verdadeiras teorias, né? E depois, com o passar do tempo, com a descoberta da ciência, administrando-se penicilina, descobriu-se a penicilina pela providência maior, permitiu que fosse feita essa descoberta, porque aquela enfermidade chegava ao termo da sua finalidade, né? E aí a cura aconteceu de uma forma simples, né? Se a gente avança um pouquinho no tempo, no século passado, nós também vivemos a gripe espanhola, né? Não sei se você sabe, mas a gripe espanhola ela durou aproximadamente 25 semanas e ceifou a vida de 25 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Era 1 milhão de pessoas que desencarnavam semanalmente, né? Por falta exatamente de um diagnóstico, né? Por falta de tratamento para aquela doença. Muito bem, aquela doença, ela cumprida os seus objetivos providenciais, né? O vírus que causava aquela gripe, ele sofre uma mutação, em 25 semanas parou-se aquela epidemia, né? Se a gente avançar um pouquinho mais adiante, vamos encontrar também a SARS-CoV-1, né? Síndrome respiratória aguda severa, né? É um termo em inglês, né? Onde nós conhecemos isso como, lembra, gripe do frango, a gripe aviária, aquela coisa toda, né? E igualmente a gente também sofreu os efeitos dessa síndrome, e algumas vidas também irmãos nossos foram, né, desencarnaram, passaram para o plano espiritual, né? Depois a gente teve uma outra que era a MERS, né?
onde na verdade também ela aconteceu muito mais na Arábia Saudita, né, na região ali do Oriente Médio, onde o índice de mortandade era de 34%, né, ou seja, de cada 10, pelo menos 3,4 pessoas acabavam indo a óbito, né? Tivemos também, essa é uma síndrome controlada, né? Ela está localizada na região da África, todos vocês ouviram falar, ela é o Ebola, né? E o índice de mortandade é muito alto, né? De 70% a 90% das pessoas que contraem essa doença lá na África podem vir a óbito também, né? E agora temos esta recente agora, que é a SARS-CoV-2, né? É o síndrome aguda respiratória severa, porém uma variação do coronavírus. O coronavírus por que corona? Porque ele tem uma coroa em volta deste vírus, né? Então essas proteínas em volta deste vírus formam uma espécie de coroa. Então corona, que é um popular, mais o nome científico, né? Ele é o SARS-CoV-2, né? Com um índice de letalidade que varia entre 0,8% a 3% na média, né? Em alguns países muito menos, né? No caso da Itália, houve um agravante, né? Dado a região que ele se manifestou, né? Dado a condição de defesa do organismo, né? Dado a população bem mais antiga, a população europeia bem mais antiga, então um índice um pouquinho maior lá nesta região da Itália, né? Mas a ideia nossa aqui falando de todas essas epidemias que a gente comentou aqui, não é ficar explorando nem assustando quem quer que seja, não é? Muito pelo contrário, é fazer com que a gente reflita que tivemos outros casos, né, muito mais piores que estes que nós estamos vivendo, né? Naturalmente que o isolamento recomendado pelas autoridades, naturalmente que todos os todos os controles recomendados, a higiene, né, o cuidado com lavar as mãos, não tocar nos olhos, nariz, ficar em casa, né? Eu mesmo estou aqui já 2 semanas aqui com a minha família, estamos todos aqui, os filhos estudando em casa, a filha trabalhando, eu também trabalhando de home office aqui, né? Através das plataformas colaborativas que têm sido excelentes, né? Aliado nesse momento, né? E então estamos todos aqui seguindo as determinações, a própria instituição, né? Ela seguiu a determinação do governo, né? E na compreensão de que a prece, o pensamento positivo, que os irmãos espirituais, né? Eles estão em todos os lugares, né? E certamente nesses momentos, né? Trabalhando incansavelmente por cada um de nós, né? Auxiliando, amparando, assistindo, né? Mesmo aqueles que eventualmente, né, nos nossos irmãos da Europa que estão sofrendo mais com isso, né, também ali auxiliando todo o processo de auxílio, né, todo o processo de passagem dos irmãos, não tem se feito menos, né, mas é importante que a gente entenda que as modificações comportamentais da Terra, elas são sempre impulsionados, né, por acontecimentos diversos, né, que a história vem trazendo à humanidade, né, e que de uma forma coletiva vem impulsionando o ser humano a determinadas relações, determinados comportamentos, diferentemente daqueles que ele vinha praticando até então, né? Eu li uma matéria muito interessante esse final de semana da Folha. Posso compartilhar com quem precisar, né? Na verdade, um italiano esteve falando sobre o impacto da SARS-CoV-2 lá no país dele, né?
E ele analisava, né? Sim, claro, os pesares do que aconteceu em seu país, né? Especificamente na Itália, porque eles demoraram muito para agir, né? E aqui não é um julgamento, quem sou eu para julgar quem quer que seja, né? Não tenho nem propriedade para fazer isso, eu estou repetindo a matéria que eu li, onde ele falou, olha, aqui as providências só foram tomadas quando a coisa já estava descambada, especificamente nesta região, né? Mas ele fala, eu preciso avaliar os aspectos positivos, né, que essa epidemia está trazendo, né? E começou a falar, né, que as relações familiares, né, elas estão sendo intensificadas através do convívio forçado, né, pelo isolamento que este vírus tem imposto, né? Ou seja, famílias que às vezes viviam conflitos ou viviam apenas como família no papel, mas cada um ia para cada um para um lado, estão sendo forçadas a viverem debaixo de um teto, esposos e esposas que podiam ali estar com as relações abaladas, né? Estão sendo forçados a ter uma convivência, filhos e pais, né, que mal se viam, porque muitas vezes o pai ocupadíssimo com o trabalho ou a mãe ocupadíssima com seus afazeres, né, e a criança passava horas e horas numa escola e aos finais de semana, quando tinha oportunidade de conviver com seus pais, era na verdade dado a ela um celular, um dispositivo móvel para que ela pudesse ficar jogando, e a mãe e o pai, cada um saía para um lado, né, à procura das suas diversões. Vamos encontrar ainda, né, a família, né, desestruturada, né, a preocupação com os mais velhos, né, também inexistente, né? Então, na verdade, ela vem impor, né, ao globo terrestre uma revisão das suas relações familiares, ou seja, onde estamos já acostumados a dizer que a família era uma instituição falida, né? Na verdade agora é imposto esse convívio forçado para que se possa descobrir valores, que possa recuperar os valores da família através desse convívio, não é isto? Nas relações do trabalho, né? A história de ficar em home office, ou seja, trabalhando de suas casas, né, de forma remota, né, sendo produtivos igualmente como se estivessem no escritório, né? As plataformas tecnológicas já permitem isso, né? São milhares de videoconferências realizadas durante o dia, reuniões que eram imagináveis de se fazer de forma não presencial, hoje estão sendo feitas através de videoconferências e sendo feitas com toda a estabilidade, com toda a qualidade, tomando-se decisões mais importantes, né? Como eu vivi sempre no escritório, era muito comum nas reuniões presenciais você desfocar do objetivo, porque cada um que estava ali decidia contar uma história diferente. Muitas vezes, quando você via, a reunião era um bando de gente falando ao mesmo tempo, né? Mas com o recurso da videoconferência, nós somos obrigados a dar a vez ao outro falar, né? Nós somos obrigados a praticar mais a escuta, né? Porque se todos decidirem falar numa videoconferência, ninguém vai estar entendendo absolutamente nada, né? Então, com isso, as relações trabalhistas, a partir desta síndrome, né, desse momento que nós estamos passando, elas vão mudar com certeza drasticamente, né? O trabalhador que ficava horas dentro de um escritório, né, com uma convivência forçada com seus amigos do trabalho, em relações muitas vezes até não tão profundas, né? Talvez agora, depois disso, ele redescubra esta paixão pela sua casa, ele redescubra, né, que é importante da relação com os seus familiares, e ele também identifica que é perfeitamente possível ser produtivo trabalhando de sua casa. Então certamente ele começa a optar por esse tipo de trabalho onde lhe é permitido uma convivência um pouco maior dentro da sua própria casa, né?
Então, com isso, nós vamos vendo alguns aspectos positivos, né, que essa síndrome tem trago, né, vai trazer para todos nós, né? Em relação a todo o pânico que está acontecendo, né, a gente precisa entender que, diferentemente das outras epidemias, né, ou seja, que a gente comentou aqui, né, falamos aqui da hanseníase, lembramos da peste negra, ou peste bubônica, assim, quem quer, né, quem se lembra, né? Falamos um pouquinho da gripe espanhola, lembramos da SARS-CoV-1, lembramos da MERS, falamos agora da SARS-CoV-2, né? Vamos do sarampo e vamos ter outras tantas da dengue, que o Brasil é campeão nisso. Então, mas diferentemente das outras, esta aqui tem sido transmitida em tempo real, através dos smartphones, né? Todo mundo hoje possui um equipamento em sua mão, né? Um telefone onde a todo tempo, se você ficar puxando ali, você vai atualizando online os acontecimentos do mundo. Isso traz um problema ainda maior do que realmente ele é. Por quê? Porque se instaura uma verdadeira ansiedade por informações. Isso vai desenvolvendo síndromes diversas em nós e vai potencializando, né, os efeitos mais do que necessário desta pandemia, não é isto? Uma vez eu fiz uma palestra, não sei se vocês se lembram, que nós falávamos sobre o poder dos veículos de comunicação. Não sei se vocês lembram disso, eu falava, até brinquei, muito cuidado com o que a mídia transmite, porque já pensou se fosse transmitido online a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, vocês lembram bem, esteve ceifando 70 a 100 milhões de vidas. Há uma controvérsia em relação a esses números, mas ela levou 70 a 100 milhões de vidas, né, em razão da Segunda Guerra Mundial, né? Além dos horrores das vidas levadas em si, ela também impôs muito sofrimento para toda aquela população, principalmente a população europeia e asiática que viveu ali um pouco do Oriente Médio também, um pouco da África. Ela não chegou aqui no Brasil, mas impunha fome, impunha doenças, né? Se nós vivemos isolamento hoje por conta da Covid-2, né? Ou do coronavírus, para quem é o nome mais conhecido por todos, imagine o isolamento social naquela época da Segunda Guerra, né? Que ali era o isolamento social, que você ficava na tua casa e quando as sirenes tocavam, significava que aeroplanos estavam jogando bombas do céu, né? Explodindo todas as casas. Então imaginou como era difícil, né, o isolamento naquela época, né? Não se tinha eletricidade porque estavam as usinas, né, eram bombardeadas, água também porque se destruíam os dutos. Então, assim, uma situação muito difícil, né? Na questão da Inglaterra e outros países, o isolamento era feito nos túneis do metrô para se protegerem de bombas, né? Mas eu estou falando tudo isso porque já imaginou se tivéssemos um smartphone naquela época aqui no Brasil, onde a gente ficava arrastando e atualizando o número de irmãos que desencarnavam em razão da Segunda Guerra? Você já imaginou como seriam os relatos de experiências que eram feitas nos campos de concentração, né? Você já imaginou esses livros tantos que nos chegam, né, contando as histórias da Segunda Guerra, né? Como não chegariam para a gente nas páginas do Jornal da Globo, sem nada contra a Globo, mas é um jornal extremamente popular, não é isso? Como não chegariam? E o quanto a gente não ficaria aterrorizados em relação a tudo aquilo. No entanto, a Segunda Guerra Mundial, olhada aqui, né, do Brasil, da América, né, sobretudo a América do Sul, a América do Norte, recebeu um ataque. Quem viu Pearl Harbor vai saber, né? Lembra que o Pearl Harbor teve um ataque dos japoneses, mas foi aquele ataque depois os Estados Unidos
oficializa sua entrada na guerra, mas aqui no Brasil nós não sentimos nada disso. Então a guerra aqui era acompanhada pelo jornal impresso das manhãs, né, e alguma coisa pelo rádio. Então o medo, a sensação do pânico, né, ela foi quase que nulo aqui no Brasil, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que esta síndrome, né, ela cumpre um papel sim, né, providencial, né? Nada aqui de ficar culpando a quem quer que seja pela existência de um vírus, porque infelizmente eu vejo pessoas lançando comentários infelizes em Facebook, Instagram, né, querendo acusar, né, nossos irmãos por ter permitido a manifestação desse vírus, né? Mas isso a gente sabe que é uma ignorância tamanha, porque não cai uma folha sem que não seja da vontade de Deus, e se ele se manifestou é porque ele tem um papel a cumprir, não é isso? Então compete a nós, né, esclarecidos como já nos encontramos à luz dos acontecimentos espíritas, dos ensinamentos espirituais, né? Mantemos o pensamento sempre elevado, né? Estamos otimistas, seguimos logicamente as recomendações médicas, sobretudo de higiene, né? É necessário confiar na ciência, é necessário confiar nos agentes de saúde, né? Eu tinha visto um post muito engraçado, né? Que publicaram assim, tinha lá os fiéis rezando, né? E eles pediam um sinal para Deus, né? Deus, me dá um sinal em relação a essa síndrome, né? E veio uma mensagem de Deus, assim, não sei quem já viu, e disse assim: vai para casa, né? É isso mesmo, fiquem em casa, né? Resguardem-se, né? Eu tenho comentado que durante a chuva, né, o melhor que nós temos a fazer é nos proteger da chuva e não sair da chuva correndo, né, para tentar se molhar pouco, porque você vai se molhar bastante, né? Então esse é o momento de estreitarmos o relacionamento com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? Estreitar o nosso relacionamento com a própria casa, né? Vocês acreditam, eu tenho uma rede aqui em casa, uma rede de dormir, sabe aquela rede botando na parede, né? Ontem eu fiz uso dessa rede, fazia mais ou menos uns 5 anos que eu não usava essa rede. Eu falei, meu Deus, 5 anos que eu não uso isso, né? Então ontem eu relaxei, era no domingo, mas fiquei tranquilíssimo ali no fundo, tudo, né? Fiz minhas reflexões, ali, li um pouquinho, né? Então foi muito produtivo no sentido pessoal, né? Então, gente, nada de pânico, nada de achar que o mundo está acabando. Como falei, nós já vivemos coisas muito pior que esta, né? Vivemos uma época da informação com muito excesso, como falei, de informações erradas, né? Mas muita informação boas, né? Porque está permitindo o Brasil, com todos os problemas que nós temos aqui, se preparar de uma forma adequada, né? Aproveitando as lições de outros países, né? E muito mais que isso, né? Cientes de que o país não está abandonado, o mundo não está abandonado, né? Esse globo ele é regido por almas de uma evolução gigantesca, Jesus e os grandes espíritos que estão ao seu lado, né? Quem leu Caminho da Luz, né? É um livro fantástico que mostra exatamente a história da evolução da humanidade e o quanto esta evolução foi assistida, né, e patrocinada por irmãos da luz, obviamente auxiliando Jesus, auxiliando este progresso, né? Foram eles que influenciaram as grandes transformações da Terra. Então, nesta compreensão é que devemos todos nós se unir, né? Manter o pensamento sempre elevado a Deus. O melhor que podemos fazer é irradiar o nosso otimismo, é irradiar as nossas preces, irradiar bons pensamentos, né? Procurar também, obviamente, acalmar nossos semelhantes, aqueles que a gente acharem que está mais, né, fragilizados, né? Procurar acalmá-los, procurar
passar tranquilidade, né? Aqueles que já têm mais idade, né? Fiquem em casa, todos nós temos que ficar, mas se precisar ajudá-los, né? Fazendo compras, indo ao supermercado, comprando o que eles precisam, vamos nos oferecer para isso, não é isso? Porque isso vai passar, né? Esse ciclo ele se completa, isso já é sabido pela ciência. Esse vírus ele se modifica, né? Esse ciclo há de terminar, né? E quando ele terminar, vamos ter, né, a certeza que a gente aproveitou ao máximo as lições que a providência está nos facultando agora, né? Porque o comércio fechando, essas coisas todas acontecendo, a gente nunca viu isso, não é? Então vamos aproveitar esses momentos, né? Aproveitar a coisa boa que esses momentos podem nos trazer, né? Rezar por todos, novamente oferecer nossas energias, oferecer nossos pensamentos, levar o pensamento ao alto por todos, pedir a Deus que interceda, que ampare, que ilumine, que assista a cada um de nossos irmãos da humanidade. Esta síndrome vem provar que somos todos iguais, né? Que já estamos tão conectados, mas tão conectados um ao outro, né? Que na verdade parecemos uma coisa só, né? Esta epidemia percorreu rapidamente, né? Desde a China até a América, né? Se espalhou de uma forma fantástica. Isso prova o quanto nós estamos próximos um do outro, né? E que talvez os governos vão ter que repensar como eles vão se relacionar com a população do mundo, né? Acho que vai ficando bem evidente que algumas políticas mundiais elas têm que ser tomadas levando em consideração não apenas um país, uma região, mas elas têm que ser repensadas globalmente, né? Assim como Jesus falava, né? Ele falava de uma outra forma, de que nenhuma de suas ovelhas seriam esquecidas, né? Nesse momento ele dava uma ideia de todo, né? De coletividade. Nos dias de hoje a gente começa a perceber que não dá mais, né, para a gente ficar decidindo apenas uma coisa aqui e acolá, sem imaginar que as ações elas afetam de uma maneira indireta milhares e milhares de pessoas, né? A fome da África, o sofrimento da África, o sofrimento de regiões pobres, o sofrimento do Oriente Médio se refletem em alguns comportamentos como movimentos terroristas, né, onde milhares e milhares de pessoas são afetadas, se refletem em tráficos de drogas entorpecentes, se revertem, enfim, em muitos danos para a população mundial.